É bom demais, sabia? Ministrar a palavra, porque nasci para isso, mas ao mesmo tempo dá um frio na barriga todas as vezes. E a gente está estudando nas quintas-feiras sobre ministério prático. E hoje a gente vai falar a respeito do ministério, né? A respeito do ministério em si. O que é o ministério? Existem pessoas que fazem, que mentem, que fazem coisas para estar em lugares por causa de posições, que chegam na igreja e se iludem, né, com a questão da posição, de estar em destaque, em estar sendo visto. E muitas vezes as pessoas chegam na igreja e olham as pessoas que estão em destaque ali e diz: mas quando é que eu vou chegar nessa fase? Quando é que eu vou estar no destaque? E muitas vezes as pessoas não entendem o que é o ministério. E é isso que a gente vai estudar essa noite. E enquanto eu estava meditando, inclusive, ministério prático é uma das matérias que a gente aprende no Rema. O primeiro ano do Rema, você vê ministério prático, onde você vê os dons espirituais, os dons ministeriais, perdão. Os dons espirituais também, mas você vê mais minuciosamente sobre os dons ministeriais. E lá em João, no capítulo 4, eu queria que vocês abrissem lá. Enquanto eu estudava hoje à tarde, me veio esse capítulo para introduzir o assunto. E em João capítulo 4, é bem interessante porque começa com a história de uma mulher samaritana que ela ia para o poço lá pegar água de meio-dia e Jesus estava cansado, chegou naquele lugar, se sentou e começa um diálogo entre Jesus e essa mulher. E ela fica, obviamente, assim, bem surpresa, porque ela era mulher, ela era samaritana e Jesus estava falando com ela, né? E aquela mulher poderia ter perguntado sobre qualquer coisa a Jesus. Mas é interessante que no versículo 19 diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Veja, aquela mulher poderia ter perguntado sobre qualquer coisa a Jesus, mas ela decidiu perguntar sobre adoração. E é interessante que Jesus diz que a hora vem e já chegou. Diga comigo, já chegou. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Eu estou no versículo 22. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga comigo, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí há toda uma conversa com a mulher e ela larga o cântaro de água e ela corre para a cidade para evangelizar o povo. Aquele povo que outrora considerava ela uma mulher indigna da sociedade, de repente se torna uma evangelista, porque ela se encontrou com o Senhor. Sabe, naquele momento que ela se encontrou com Jesus, que ela viu que ele era profeta, que ela ouviu que Deus estava procurando verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E um adendo aqui é que
quando tem essa conversa sobre Jerusalém e sobre Samaria ali no monte, é porque só quem adorava no templo eram os sacerdotes, os levitas, e as pessoas iam lá fazer holocaustos uma vez ao ano. Só que Jesus está dizendo, não, agora é em espírito e em verdade. Não é sobre Jerusalém, não é sobre monte, mas é no espírito e em verdade. E ela sai correndo e ela vai evangelizar. E aí no versículo 31 diz assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ministério é fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra. Amém? Jesus estava cumprindo seu ministério, realizando a vontade do Senhor e realizando a sua obra. Aí Jesus continua e ele diz assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos. Sabe, queridos, não precisa nem você sair aí fora, só basta você abrir o celular e ver o seu Instagram e perceber que os campos estão brancos, prontos para serem ceifados. Jesus diz, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, vós entraste no seu trabalho. Amém? Então, o Pai busca verdadeiros adoradores. Jesus diz que sua comida é fazer a vontade do seu Pai e que os campos já estão prontos para a ceifa, mas que é necessário trabalhadores. Diga comigo, é necessário trabalhadores. Agora vamos fazer outra declaração. Diz assim, eu sou trabalhador do reino de Deus. E aí, quando veio essa passagem, eu me lembrei desse livro. Esse livro é o Desvendar da Adoração. E eu queria ler para vocês a página 21 dele. É um livro fantástico. E eu vou ler só essa parte aqui. Diz assim: adoração não é meramente um conjunto de ações momentâneas ou religiosamente julgadas como tal, mas a vida inspirada naquele que a originou. Toda existência humana realizando um potencial da própria vida de Deus em natureza, caráter, poder e propósito. A adoração é um estilo de vida idealizado por Deus para o ser humano, seu filho, antes mesmo de trazê-lo à existência. E eu lembro que eu anotei, está escrito aqui no livro, né? Uma reflexão que eu escrevi. Uma vida que Deus sonhou, sendo vivida, adora a Deus. Mas o que tem a ver a adoração com o ministério? O que tem a ver estar adorando o Senhor com o ministério? Tem tudo a ver, queridos. Lá, acho que é em Tiago que diz que se você tem fé, mostre as suas obras. Sabe, a congregação, o serviço na igreja, não foi inventado pelos homens. É um plano de Deus e a gente vai descobrir para que serve esse plano. Amém? Ele continua dizendo o seguinte. Ele diz, adoração em espírito e em verdade diz respeito a um potencial espiritual e invisível, transformando-se em ações, práticas e visíveis. Diga comigo, ações, práticas e visíveis. Então eu preciso fazer alguma coisa
prática e visível para as pessoas verem que eu estou adorando o Senhor. E isso, querido, se chama ministério. Amém? Não necessariamente eu vou estar num púlpito e as pessoas vão estar olhando para mim, para eu estar adorando a Deus, fazendo as práticas agradáveis a Deus. Porque para o culto funcionar, é necessário que tenham ministros lá em cima, ministrando para as crianças. É necessário que o diaconato esteja olhando o trânsito, olhando as cadeiras, olhando a água, olhando todas as coisas que estão acontecendo na igreja. É necessário que a comunicação esteja lá atrás, atento aos equipamentos, atento a tudo que está funcionando na internet, para que você possa estar sentado ouvindo alguém aqui em cima que passou um dia estudando a palavra, um dia debruçado no Senhor, se consagrando, trabalhando como? Se dedicando na palavra, fazendo aquilo que lhe cumpre fazer, para que você seja abençoado e possa sair lá fora e abençoar outros. Mas Deus não te chamou apenas para vir para o culto, na semana, na terça, na quinta e no domingo, sentar e receber, queridos. Isso é espectador. Isso é para quem vive no mundo e vai no cinema para passar o tempo, para entretenimento. O crente não foi chamado para entretenimento. Ele foi chamado para ser participante da obra de Deus, para ser participante dos milagres, para ser participante da construção da Nova Jerusalém. Amém? E aí, esse livro é fantástico. E ele diz assim: o Espírito, o Pai é Espírito e se comunica com o nosso Espírito. Assim, a adoração é a nossa resposta ao Pai, à medida que vivemos um estilo de vida de acordo com a sua ideia original para a nossa existência. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai ver no Rema, se você ainda não fez o Rema, que existem os dons ministeriais e que você vai analisar e vai perceber: eu tenho características disso, eu tenho características daquilo, eu me encaixo mais nisso, não me encaixo nisso. E sabe, querido, você não deve ficar se comparando com outros dons ministeriais, mas aceitar e entender que o dom ministerial não é quem você é, não. Ele é um ofício. Quem você é? Você é filho. Você é filho escolhido. E no reino de Deus todos estão iguais. Mas há um critério para o serviço. Ele diz: maior é o que? Maior é o que serve. Então, vamos lá. Definição de ministério, né? Ministério. A palavra grega que designa o ministério é diaconia. O dicionário Strong define como serviço, especialidade daqueles que executam o serviço de outros, daqueles que pelo chamado de Deus proclamam e promovem religião entre os homens. E o que é religião? A palavra original do latim que significa religar. Em outras palavras, o nosso trabalho, o nosso ministério é religar as pessoas com Deus. Amém? Então, dentro da igreja, o ministério ele vai funcionar para que as pessoas elas sejam religadas a Deus. E quando nós somos religados a Deus, nós vamos crescer em graça, em sabedoria. E para que isso aconteça, é necessário que haja a ministração da palavra e que todos os outros departamentos funcionem em prol de que a palavra seja ministrada. Amém? E aí ele diz o seguinte: é um trabalho ou prestação de serviço. É servir ao corpo de Cristo. Olha que maravilha. Aleluia. Como é bom, querido, servir. É maravilhoso servir em qualquer lugar. Porque onde você se dispor a servir, Deus vai te alcançar, vai te ensinar. Ele vai te dar estruturas, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar favor. Milagres acontecem. Porque deixa eu te dizer uma coisa: no reino de Deus ninguém é voluntário. Você não vai encontrar na Bíblia lugar nenhum as pessoas sendo voluntárias. Pelo contrário, é chamado de trabalhadores, cooperadores, recebem galardão, recebem recompensas. Todos os cristãos
no dia do juízo serão julgados. Nós seremos os primeiros a ser julgados. Que julgamento é esse, Vanessa? É para ser salvo? Não. Se você chegar no julgamento de Cristo, querido, já se alegra que você foi salvo, amém? Mas quando você chega lá, queridos, as suas obras vão ser julgadas. Se você chegou lá, glória a Deus. Mas as suas obras vão aparecer lá no negócio que eu esqueci, o altar lá. E aí fica o fogo. O fogo vai purificar. Se ficar ouro e pedras preciosas, glória a Deus, um grande galardão. Mas se queimar tudo, você vai entrar como que pelo fogo. E aí há um dano eterno. Por isso que é importante o conhecimento da palavra a respeito do que nós estamos aqui fazendo. Porque se fosse só a salvação que Deus quisesse de você, você era salvo e já morria aqui, a gente já levava para o cemitério, estava tudo certo. Entendeu? E aí as pessoas, elas ficam procurando destaque na igreja. Quando que eu vou ministrar? Quando que vai ser eu? Quando que vai ser? Quando Deus está olhando a intenção do coração, o que você está fazendo no secreto. Eu ouvi Luciano Subirá falando esses dias que as pessoas querem grandes avivamentos quando elas não obedecem o Espírito Santo. Quando diz assim, vá ali, dê um abraço em fulano. Mas quer o avivamento, mas quer ser destaque, quer que Deus opere milagres, mas aí Deus diz, perdoe, não guarde a ofensa, dê o dízimo. Eita glória. E o que é o ministro? O ministro é um representante de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, que honra! Assim como Cristo era um representante de Deus na terra, são homens e mulheres que ministram a palavra de Deus para o povo, motivados pelo chamado divino. Diga comigo, chamado divino. Muito bem. Para o serviço. Então, o ministro não é só aquele que ministra a palavra, amém? Ministro é aquele que serve ao corpo de Cristo, que serve coisas santas. Você sabia que quando o diaconato vem aqui colocar a água, isso é algo santo? Se você olhar o Velho Testamento, tudo que estava no templo era santo e consagrado ao Senhor. Se a gente está ali atrás, nós estamos orando e consagrando. Esses instrumentos são consagrados ao Senhor. O serviço na igreja é consagrado ao Senhor. Amém? Um ministro é alguém que foi separado para ministrar coisas santas e sagradas. Seu chamado é para o povo. Diga, para o povo. Aleluia. E não para satisfazer suas vontades. O ministro não está aqui para fazer a sua própria vontade, ou para ser servido, ou para ser exaltado, ou para ser bajulado, de jeito nenhum. Ele está aqui para servir ao povo. Amém? E o servo, que também é uma definição que nós encontramos no Novo Testamento. Existiam mais duas definições, mas eu não trouxe. Quando você fizer o rema, você vai ver. No grego, servo é doulos. Significa escravo, servo, homem de condição servil. É aquele que se rende à vontade do outro, aquele cujo serviço é aceito por Cristo, pessoa dedicada ao próximo, mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. E aí eu queria que vocês abrissem Mateus capítulo 20. Aleluia. Vocês estão sendo abençoados? Eu quero só fazer uma reflexão aqui. Eu estava pensando em casa, falei, meu Deus, como é interessante o negócio de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não existe. Deus é. Então Deus é. Ele não precisa provar nada para ninguém. Aí vem Jesus. Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. E aí interessante que o diabo tenta Jesus dizendo assim, se tu és o Filho de Deus. Mas algo mais interessante ainda, Jesus é. Só que Jesus diz que ele veio para servir.
E as pessoas ficam a todo tempo querendo mostrar que elas são. Não, olha, deixa eu mostrar aqui meus dons, deixa eu mostrar aqui minha habilidade, deixa eu mostrar aqui que eu sei fazer. Não, deixa eu mostrar aqui que eu sou espiritual. Pera ainda, deixa eu mostrar para as pessoas verem. As pessoas precisam me ver no Instagram, nos lugares. Só que Deus mas ele é tanto que ele vem para servir as formigas. Queridos, me desculpa a palavra, mas se a gente fosse comparar a grandeza de Deus, nós éramos como formiga, como verme de Jacó. Porque Deus é grandioso demais, mas Ele veio para nos servir, para nos ensinar que o ser não está condicionado ao ter posição, ao ter vislumbre, mas está condicionado a quem você é. Quando você sabe quem você é, queridos, não importa se você está com o microfone, se você está lá fora, se você está limpando o banheiro, onde quer que você esteja, você é. E Deus está te vendo lá. E se for da vontade de Deus te exaltar para colocar num outro lugar que você possa achar que é de destaque, Ele vai te colocar. Mas e se seu chamado for ficar ali servindo nos bastidores? E se você fizer com excelência, talvez quem estava em cima de algum altar que não é esse, mas não estava servindo de coração, estava ali só por pura bajulação, não esteja nem no céu. A Bíblia diz: não olhe para as coisas naturais, terrenas e passageiras. Uma coisa, eu estou aqui na igreja, acho que desde 2019, eu não sei fazer conta direito não, mas desde 2019. E queridos, o que me faz ficar na igreja? Primeiro, o amor ao Senhor. Mas não é o amor que sustenta, é o temor do Senhor. Todas as vezes que eu penso em desistir, que eu penso em ficar com raiva, que eu penso em não perdoar, sabe o que é que acontece? Eu me lembro do dia do juízo. E vocês podem pensar, mas sabe por que o mundo está tão deturpado? Uns pegam o evangelho e faz o que quer. Porque é pouco falado sobre juízo, é pouco falado sobre responsabilidades. Se você está nessa igreja, queridos, glória a Deus, porque aqui a gente prega a verdade. Doe quem doer, porque se doer é porque você está precisando da palavra assim como eu. Está sendo confrontado no espírito. Está precisando que a alma se submeta, porque o seu espírito recriado, ele já entendeu, mas a alma não. É a alma que a gente precisa subjugar. Amém? Vamos embora que o tempo é ligeiro demais. Meu Deus do céu. Mateus 20, 25. Diz assim: então Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores do povo os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quisesse tornar-se grande entre vós, seja esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo, será vosso servo. Tal como, aleluia, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Veja, infelizmente é por muitos, não é por todos, porque nem todos quiseram a salvação. Mas se todos quisessem a salvação, era por todos. Mas aí vem por muitos, porque, glória a Deus, que é muito e você está incluído neles. Amém? Então, vamos a alguns pontos. A igreja funciona diferente do mundo. No mundo, os governadores dominam, mandam, massacram no povo, tomam decisões pelo povo. Ministros não dominam nem exercem autoridade sobre ninguém. Entenda o que eu quero dizer? A gente sabe que existe a hierarquia da igreja. Amém? Que existe o pastor, que ele é uma autoridade que nós precisamos honrar, é o que a palavra diz. Mas o pastor, segundo Deus, ele não vai lhe dominar. Ele vai lhe guiar, ele vai lhe instruir com sabedoria na palavra. Mas ele não faz isso, não sei o que, você não pode fazer. Não, queridos, ele vai lhe dar conselhos. Quando você vai no gabinete, você pede um aconselhamento e não um mandamento, não é assim? Então,
No reino de Deus, os maiorais são os que servem. Quando tem evento aqui na igreja, eu já guardei meu coração em relação a isso. Mas quando tem evento na igreja, a gente, no domingo lota 200 pessoas. Mas quando diz assim, terminou o evento, que tem que limpar a nave, que tem que limpar a cozinha, que tem que limpar o banheiro, fica 5, 10, no máximo 15. E pode ir, queridos, é sempre as mesmas pessoas. Não muda não. Aí o que é que acontece? Você acha que todo mundo vai receber o mesmo galardão daqueles 5? Vai não. Você acha que quem está ali no banheiro, quem está limpando aqui, varrendo a nave, sozinho no final do culto, quando todo mundo está conversando e batendo papo, você acha que recebe o mesmo galardão? Não, cai na unção 300 vezes durante o culto, mas não vai receber o mesmo galardão. Eu sinto lhe dizer. E as pessoas, elas enganam-se a si mesmo. Quando elas fingem que não estão vendo, o Espírito Santo dizendo, vai ajudar. E a pessoa, vamos embora que eu tenho não sei o que para fazer em casa. Amém? Isso é palavra de salvação, queridos. Guarda o coração, me amem. Oh, glória a Deus, é bom demais. Quarto ponto, Jesus usa a si mesmo. Agora sim, Jesus, meu amigo, é um cara. Ele usa a si mesmo como exemplo, dando a entender que ele, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo, para ser servido. Então, não tem sentido nenhum um ministro esperar ser servido. Por que nós estamos esperando ser servidos se o Filho de Deus não veio para ser servido? Amém? Lucas 22. Oh, glória, aleluia, Jesus. Que nós venhamos a praticar, Pai, a Tua palavra. Que o nosso coração seja acertado. Seja como a Tua palavra diz, um ferro afiando o outro. A Tua palavra nos afiando, Jesus. Queremos ser aprovados, em nome de Jesus. Igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. Lucas 22, 26. Peçam Ara. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, Lucas traz, mas é interessante a palavra sobre isso. Ele diz, ó, o que está ministrando aqui, ele tem o mesmo nível do que o que está, que a gente sabe que no natural as pessoas não consideram, o que está limpando o banheiro. Então, é o mesmo nível. Todos são filhos, todos são servos, todos são ministros. Então, se eu encontro uma pessoa limpando o banheiro, eu tenho que entender, ela está ministrando ao Senhor. Amém? Aleluia. Sim, aí, voltando para cá. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como o que serve. Coloca a imagem 1, Ítalo. Rafa. Queridos, nessa imagem, nós vemos Jesus lavando os pés. E eu quero te dizer uma coisa. Primeiro, naquela época não existia carro, moto, rua calçada. Não existia tênis, não existia sapato. Não existia nem havaiana, queridos. O negócio era difícil. Os pés, o barro batia no joelho. É tanto que quando ele disse, você... não sei se é lombar, cingir os lombos, é porque eles pegavam as batas e dobravam aqui para não sujar a bata, porque o pó, a sujeira vinha no joelho. Então, limpar os pés sujos um do outro, isso era coisa do serviçal mais serviçal que tivesse. Só que todo mundo considerava Jesus, que estava ali com ele os 12, com exceção de Judas, né? Considerava ele o mestre, o Messias, o Filho de Deus. Imagina o Filho de Deus, eles tendo consciência. Rapaz, esse cara aqui é o Filho de Deus. Ele dizendo, eu quero lavar os seus pés. E Pedro diz, não,
Porque Pedro entendeu, ele é o filho de Deus. Vai lavar meus pés, pode? Como assim? Mas Jesus diz que era necessário. Por quê? Ele é o próprio exemplo. Jesus, Deus Filho. Característica do caráter de Jesus: humildade, obediência, servo. Amém? Agora vamos ver um outro personagem muito famoso. Coloca a imagem 2. Espero que você nunca tenha assistido essa série. Esse cara é o cara de uma série chamada Lúcifer. E é interessante porque na mídia nada é sem contexto. A Bíblia diz: no mundo tem muitas vozes, contudo nenhuma delas sem sentido. Todas as vozes que você vê na internet, na TV, ela tem um sentido e um propósito: roubar você da presença. Você não, perdão, as pessoas lá fora, amém? A cara dele aqui, sem considerar aquela imagem ali atrás, porque isso aqui é da própria série, viu? Eu peguei o cartaz da série, veja que está bem estampado. Você vê no rosto dele altivez, orgulho. Você vê no rosto dele soberba. Você vê no rosto dele luxúria. E ele está o quê? Sendo servido. Ele é altivo. No caso, não é essa pessoa, amém? Em nome de Jesus, não é o ser humano, não. É o personagem. Porque quando você vai ser ator, você tem que colocar ali todas as características do personagem. Então não considere o ser humano, não. Em nome de Jesus. Então, Lúcifer, que hoje nós conhecemos como diabo, Satanás, ele era glamuroso. Só que ele era servo. Ele não era filho de Deus, ele era um servo de Deus. E qual foi a característica dele? Vamos ler. Isaías 14. Abre lá, por favor. É interessante que vocês abram para vocês verem que está lá na palavra. Amém? Isaías 14. Aí você faz o rema para ver todo o contexto. Como foi que o profeta começou a profetizar. E aí o negócio é bem grande. Você estuda isso no rema mais aprofundadamente. 14:12. 14:14. Perdão. Vou ler nessa parte. Olha só o que surgiu no coração de Lúcifer. No caso, o diabo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu fico imaginando assim a cara dele. Você achando. Ai, Jesus. Versículo 15. Contudo, a resposta de Deus. Eita, Jesus, que esse contudo não seja para nenhum de nós, em nome de Jesus. Será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Mas eu vou te dizer uma coisa, que não, queridos, em nome de Jesus, a gente precisa analisar o nosso coração. Porque foi ministrado aqui esses dias que quem não nasceu de novo é filho do diabo. Mas às vezes as pessoas aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é recriar até a natureza de Deus, mas continua com as práticas de Lúcifer. Querendo ser servido, altivo, orgulhoso, querendo posição na igreja, querendo ser destaque, querendo que o pastor dê oportunidade, querendo que o pastor reconheça, querendo que o pastor olhe para a pessoa, querendo que o pastor faça isso, que o pastor faça aquilo. Permanece com a imagem, por favor. Obrigada. Lucas 10:18, Jesus falando, ele diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Sabe que Satanás foi expulso da congregação. Ele foi expulso. Agora eu quero que você volte para a imagem 1. A primeira imagem de Jesus, por favor. E você abra Filipenses, capítulo 2. Queridos, Jesus é o nosso referencial. Ele assumiu forma de servo voluntariamente. Ele escolheu. Ele escolheu, queridos.
É um privilégio servir o Senhor. Já teve vezes de eu vir porque eu estava na escala. Já teve vezes de a minha carne não querer. Já teve vezes de eu estar cansada, com obrigações em casa, com obrigações na minha vida pessoal por fazer, queridos. E eu vi e chegar aqui, aquela preocupação, aquela agonia. Domingo eu estava no culto, uma unção extraordinária na conferência de manhã. E a minha cabeça com milhões de preocupações. Eu disse: ei, mente. Eu vou adorar o Senhor em espírito, em alma, em mente e em corpo. Se submeta à palavra, mente. Me ajoelhei na mesma hora, recebi uma palavra profética, foi um mover de Deus, uma coisa, uma presença santa maravilhosa. Mas eu precisei me posicionar. Não é fácil, mas é possível. É possível. Glória a Deus por isso. E na Bíblia Viva, lá em Filipenses 4:13, diz assim: eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Então, se você está com o coração, se você percebe que o seu coração naquele momento ele desalinhou, você vai e diz: Senhor, me perdoe, alinha e volte e segue, seja perdoado, receba o perdão e o amor de Deus. Não fique se condenando, não se afaste da igreja por causa de coisinhas que acontecem, porque aqui é o lugar que Deus tem para você. Jesus, no versículo 6 de Filipenses 2, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele era Deus e ele disse: não, eu não vou agir como Deus, eu vou... Meu Deus do céu. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Deus não humilhou Jesus, ele se humilhou, tornando-se obediente. Então, a obediência se aprende. A obediência se aprende quando desejamos aprender. E ele se tornou obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Infelizmente, vai chegar no dia do juízo, algumas pessoas vão dizer que Jesus é Senhor, mas elas não serão salvas. Elas só vão reconhecer que verdadeiramente Ele era o Senhor. Amém? E agora vamos para as qualificações do ministério. Imagem 3, por favor. Você poderia abrir em Efésios 4? Oh, obrigado, Senhor. Ok. Efésios 4, ele fala, no início ele fala sobre a unidade da fé, de nós termos o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, andarmos em unidade, andarmos em paz, com a mesma esperança, com a vocação que o Senhor nos deu, com o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Pai é o que nós temos. Aí no versículo 7, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, né? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui se referindo a Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres,
com vista. Então, pera ainda, essas pessoas, elas não é para ser glorificadas. Essas pessoas, elas estão sendo levantadas com um ofício, um serviço específico. Para que propósito? Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. O que é que eu estou fazendo? Estou fluindo no dom de mestre para ensinar a todo mundo a palavra, para que você seja aperfeiçoado junto comigo, para que o seu serviço seja melhorado, porque você vai servir com consciência, com entendimento, com sabedoria. Então, o propósito do dom sobre mim é para que a igreja seja aperfeiçoada. Você está entendendo o que eu quero dizer? E aí, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para edificação, ou seja, construção do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade. O que é isso? Chegar a uma maturidade em Cristo. Deus espera que nós chegamos a um ponto, querido, que o caráter de Cristo esteja construído dentro do nosso coração. Esse é o mistério da igreja. É que nós sejamos aperfeiçoados no caráter de Cristo. Então, no meu coração, eu vou precisar desenvolver humildade, fidelidade, serviço, amor, porque amor não é sentimento. Amém? Submissão ao pastor, às lideranças, uns aos outros, ao diaconato, à comunicação, aos professores do DI. Dedicação, sim. O seu serviço requer dedicação. Consagração. Consagração significa separar-se, dedicar-se. Tudo isso aqui, caráter de Cristo. Existem muito mais coisas, obviamente, né? Mas é porque eu só trouxe uma pincelada aqui para nós ter uma noção. Amém? E aí ele diz que perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como um menino. Diga, eu não sou mais como um menino. E olha como é que é o menino, agitado de um lado para o outro e levado por todo o vento de doutrina. Sabe aquela pessoa que quando é corrigida e confrontada vai para outra igreja? Porque não quer o confronto, porque não quer a correção, porque não quer o crescimento. Pois pronto, é isso que acontece. É disso que eu estou falando. Esse aperfeiçoamento é que você não vai ouvir só o que você quer. Mas se você se submeter primeiro ao Senhor, você se submete aos irmãos. E você vai entender, estou construindo caráter de Cristo, com essa consciência. Espera ainda, por que eu tenho que perdoar fulano? Porque eu estou construindo caráter de Jesus. Quando eu estou orando, eu digo, Senhor, me dá o mesmo sentimento, me dá o mesmo espírito que o Senhor tinha. Porque, querido, se tinha uma pessoa insubmissa, impetuosa, de nariz empinado, que só fazia o que queria, era eu. Eu só fazia o que eu queria. Uma vez, me perdoe, mãe, te amo, você é maravilhosa. Quando eu era adolescente, minha mãe me confrontou, eu peguei o celular, joguei na parede e se espedaçou. Eu era insubmissa. E hoje eu trabalho na secretaria da igreja, sirvo na secretaria da igreja. E eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, né, aí tudo eu queria fazer. Eu não ia perguntar não, queridos, porque eu era de fazer, eu ia lá e fazer. Não, peraí, eu não posso tomar atitudes assim, impensadas. Eu não mando mais em mim, queridos. Aí o pastor uma vez me perguntou, minha filha, o que mais você está aprendendo? É que eu falei, pastor, estou aprendendo a ser filha, a se submeter. Porque o filho se submete ao pai. O filho honra o pai. E quando o filho honra o pai, ele honra as pessoas. Porque a palavra diz lá em 1 João, se eu não me engano é 1 João, que ele diz que se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque se você não ama o seu irmão que você está vendo, você não vai amar a Deus que você não está vendo. Amém? Fidelidade
exatidão em cumprir suas obrigações, em executar promessas. Ou seja, alguém fiel, aquele que guarda a fidelidade, que cumpre seus contratos, fiel às suas promessas, constante e perseverante. Quando você vê ali dedicação, tanto é sobre o estudo, aí 2 Timóteo, não precisa se abrir, eu vou falar rapidamente aqui por causa do tempo. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Então, para subir aqui no altar, querido, você tem que estudar a palavra, você tem que se dedicar. E a dedicação, também em Romanos 12, 7, diz assim: se ministério, então nós estamos falando de ministério, amém? Se você vai limpar a igreja, faça com dedicação, com zelo, com cuidado, se esmere naquilo que você está desenvolvendo. E ele disse: ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Consagração provém, porém, em nada. Está em Atos 20, 24. Diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então veja, consagração é parar de pensar em você. E eu queria que você abrisse a foto 4. Deixe o Senhor moldar o seu ministério como Ele quer. Submissão à vontade de Deus. O ministro é alguém que dedicou a vida a Deus, e o ministério pertence ao Pai, assim como as vidas alcançadas por Ele. A vontade do Senhor deve ser soberana a respeito de cada passo a ser dado. Então, queridos, Deus tem um plano maravilhoso para vocês. Eu quero te dizer que no lugar de obediência é extraordinário. Se você olhar para as parábolas que Jesus contou a respeito de ministério, a gente tem a parábola dos talentos. Não tinha nenhum voluntário. Ele entregou 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. O que recebeu 5 multiplicou. Ele diz: entra no gozo do teu Senhor. Você vai receber mais 10. Você vai receber mais responsabilidades. Ele está dando ali uma sinalização do que nós vamos viver na eternidade. Nós não vamos ficar ociosos lá, não. Se você não quer trabalhar aqui na igreja, que dirá no céu? Como é que vai estar aprovado para ir para o céu, se não quer trabalhar no serviço natural da igreja? Aí o que recebeu 2 talentos diz: entra no gozo do Senhor, porque você multiplicou os seus 2 segundo sua capacidade, porque ninguém é igual a ninguém. Deus conhece a estrutura de cada um. Mas aquele que só recebeu 1, enterrou. Deus ficou o que com ele? Feliz, bravo. Ele disse: você vai ser lançado no ranger de dentes lá, na escuridão, porque você poderia ter me dado pelo menos alguns juros. Está falando de pessoa que tem dom e talento e vem para a igreja só como espectador. Só quero ser servido, vou só receber. Queridos, isso não é o plano de Deus para você. Não é. Outro momento, Jesus fala da parábola de quem achou um tesouro precioso, foi e vendeu tudo para comprar aquele terreno. Aí você vê aqui o caráter de Deus. O que é que o ministério, o que é que a igreja tem para nos oferecer? A gente viu lá que a construção do caráter de Deus acontece dentro da igreja. Nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo moldados no caráter de Cristo, amando as diferenças, respeitando as diferenças, entendendo que cada pessoa é um jeito, que nós somos de famílias diferentes, mas nós temos o mesmo espírito, podemos andar com o mesmo parecer mental. E aí a frutificação do caráter são vidas para Cristo. Sua vida vai ser iluminada, você vai ter sucesso. No momento que você decide, queridos, que o caráter de Cristo vá crescendo dentro de você, você decide hoje, ora ao Senhor por um departamento, entra no departamento, sabe, serve ao Senhor com zelo, que a sua luz vai brilhar e você vai frutificar.
E a sua frutificação, e muitas vezes as pessoas elas sabem que tem um chamado, por exemplo, para ser pastor, para ser evangelista, para ser mestre, para ser profeta. Então elas acham que elas já vão dar um passinho. Entrei aqui no altar. Não funciona assim. A palavra diz que não se pode colocar neófitos na fé. Pessoas inexperientes, pessoas que acabaram de chegar, pessoas que ainda que elas não foram aperfeiçoadas o suficiente, treinadas o suficiente, porque Jesus disse: se você não consegue ser fiel no pouco, você não vai conseguir sobre o muito. E o que é ser fiel no pouco? É permitir que Deus te trate. Às vezes as pessoas não entendem, porque tem gente que precisa servir em determinada função, que o pastor escolheu: olha, meu filho, serve aqui, eu estou precisando que você sirva aqui. Aí a pessoa diz: mas eu deveria estar ali, naquela posição ali, o pastor me bota nessa daqui, eu não queria essa daqui, não sei o que, eu já estou encerrando, amém? E se o louvor quiser vir se posicionando. Então, queridos, em nome de Jesus, que nessa noite você saia daqui avivado e animado. Isso aqui não é para entristecer, porque a palavra diz: hoje é o dia da salvação, mas eu já aceitei Jesus. Então, meu irmão, deixa eu te dizer, a salvação ela foi no Espírito. Você está construindo sua salvação e você será salvo. Como assim? No rema você vai esmiuçar isso, mas nós recebemos salvação no Espírito. E a Bíblia diz que você deve receber com mansidão a palavra em vós implantada, para que a vossa alma seja salva. Tiago 1:21 diz isso. E o corpo vai ser salvo no dia que ele for glorificado. Então, enquanto isso, se anima, deseja servir, já está no departamento, alinha o coração. Quero servir com mais excelência, com consciência do que eu estou fazendo. Pai, obrigado. Se levante, feche os seus olhos, vamos nos consagrar ao Senhor.